Novidade importante no Corinthians, o clima para Vanderlei Luxemburgo junto ao elenco anda dos piores. Vídeo de hoje do canal do Nicola conta sobre a chance de Luxemburgo ser demitido num futuro não tão distante. Bora te atualizar também sobre Gustavo Gomes e Al Ittihad, ainda há negociação. Preciso falar também sobre os sauditas querendo Marlon Freitas, volante do Botafogo e uma das peças fundamentais do time de Bruno Lage. Para completar o Cruzeiro em busca de um técnico, quero te atualizar sobre essa situação. Vou falar sobre o São Paulo com o Morumbi lotado na próxima quinta-feira. Tricolor que apresenta ótimo retrospecto quando decide dentro de casa. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Tudo isso a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. Tô colocando na tela jogos dos brasileiros nessa terça-feira e as minhas apostas vão ser as seguintes. Vitória do Internacional contra o Bolívar, cotação pequena, mas acho que vale a pena o risco. Vou colocar também a aposta na vitória do Estudiantes contra o Corinthians, cotação R$ 1,92. Pensando em colocar R$ 100 por aqui. Lembrando que na aposta ganha, clicando no link que está no comentário fixo, fazendo seu cadastro, você já ganha R$ 5 para começar a apostar. Ou seja, você faz o cadastro, ganha esses R$ 5 e aposta no jogo que você bem entender, aumentando assim suas chances de ganhar. Não fique fora dessa e vem se divertir comigo na aposta ganha. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o West Ham, que não conseguiu a contratação do centroavante Yuri Alberto e cogita outras alternativas no futebol brasileiro. Marcos Leonardo dos Santos e Pedro do Flamengo são sugestões. O grande problema é que o West Ham tem até sexta-feira para inscrever seus últimos reforços. A janela na Inglaterra se encerra no dia 1º de setembro. Bora contar também que o Galo tem expectativa de faturar cerca de R$ 30 milhões apenas com shows no mês de setembro na Arena MRV, estádio que vai se tornar uma grande fonte de receita. Bora contar ainda que Lúcio Barbosa passa a ser o diretor-presidente da SAF do Vasco. Já havia sido anunciada a saída do Luiz Melo do cargo de CEO do Vasco, da 777 no caso, mas somente hoje o clube oficializou essa saída. Preciso te atualizar que o avião de Leila Pereira, que apresentou problemas na semana passada depois da partida contra o Deportivo Pereira, já está em território brasileiro. A pane foi solucionada e o avião está de volta a São Paulo. Vou falar também sobre o processo de agressão aberto por Pedro contra o auxiliar técnico do São Paulo. Você lembra dessa história, né? O Pablo Fernandes. Esse processo acabou por ser encerrado. Houve uma audiência em Belo Horizonte com Pedro, com o representante do Pablo, e as partes se acertaram. Saideira do giro de notícias, mais duas, vai. Primeira delas, o Atlético Paranaense manteve 20% dos direitos econômicos de Kelvin, lateral direito vendido nos últimos dias ao CSKA da Rússia por 4,5 milhões de euros. Além disso, foi oficializado hoje o substituto de Vinícius Júnior para o jogo da seleção brasileira ou para as duas primeiras partidas das eliminatórias. O Vini tem um edema na coxa, precisou ser cortado, e Rafinha do Barcelona será seu substituto. Bora falar agora sobre o São Paulo, que terá casa lotada contra a LDU na próxima quinta-feira. A última parcial divulgada pelo Tricolor contava com 44 mil torcedores com ingressos adquiridos. A expectativa é de pelo menos 62 mil pessoas, com um recorde de receita. São Paulo tem faturado alto dentro de casa. Mais do que isso, São Paulo também tem um retrospecto super positivo, jogando como mandante na partida decisiva em mata-mata. Nos últimos 13 confrontos eliminatórios, em todos o São Paulo saiu classificado. Alguns deles até com derrota. Perdeu para o Sport, mas acabou garantindo a classificação nos pênaltis. A última vez que o São Paulo foi eliminado dentro de casa num confronto de mata-mata foi em 2020. Jogo da Copa do Brasil contra o Grêmio, havia perdido fora por 1-0, empate em 0-0 em casa, acabou por eliminar o tricolor paulista. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que segue em busca de um técnico. Você soube pela manhã, Pepa foi demitido, muita pressão da torcida, resultados ruins, 7 partidas sem vencer, somente 2 vitórias nos últimos 15 jogos, mas pior do que isso, foi constatar por parte dos dirigentes que os jogadores andavam chateados com a forma como o Pepa lidava com o elenco. Diante desse cenário, o Pepa foi demitido e o Cruzeiro está atrás de técnico. Cheguei a contar para vocês no vídeo que eu postei
no início da tarde, que são 3 as possibilidades. Paulo Autuori, que já é diretor esportivo do time, poderia ficar interino como técnico até dezembro. Thiago Nunes, que é comandante do Sporting Cristal do Peru, e também o técnico Maurício Barbieri, ex-Vasco da Gama, foi demitido no mês de julho. Só é importante contextualizar que antes de pensar nesses 3, o Cruzeiro já fez uma primeira tentativa. Antônio Oliveira, que é comandante do Cuiabá, foi procurado. Foi uma sugestão do Paulo Autuori. O Oliveira e o Autuori já trabalharam juntos no Atlético Paranaense e no Santos. Tem uma relação muito forte, mas o Antônio preferiu continuar no Cuiabá, onde faz excelente trabalho. Bora falar agora sobre os sauditas querendo levar Marlon Freitas, informação que eu contei com exclusividade no meu blog no R7. Nessa terça-feira, o Al-Wehda, da Arábia Saudita, está disposto a pagar 3 milhões de dólares ou 14 milhões e 600 mil reais por 100% dos direitos econômicos do volante de 28 anos de idade. Vale a lembrança de que o Botafogo fechou com o Marlon Freitas na virada do ano, havia assinado um pré-contrato quando ele ainda era jogador do Atlético Goianiense, ou seja, o Botafogo não gastou nada e tem 100% dos direitos econômicos. A proposta já foi apresentada ao Botafogo e aqui vai uma novidade em relação à minha publicação no blog. Conversei com pessoas do Botafogo e elas me asseguraram que não haverá aceite dessa oferta. A interpretação interna de que o jogador é fundamental para o Botafogo e que não vai haver acordo por 3 milhões de dólares, tá bom? Só para deixar bem claro, o Botafogo não descarta vendê-lo, mas a proposta do Al-Wehda vai precisar ser muito superior a essas cifras. Marlon Freitas, que lidera 5 estatísticas, entre elas bolas recuperadas, ações com bola e passes certos dentro do elenco do Botafogo. Só mais 2 sobre o Fogão. 25 mil ingressos vendidos de forma antecipada para o jogo do próximo sábado contra o Flamengo no Newton Santos, certamente casa cheia. Dentre esses 25 mil ingressos, 2 setores já esgotados. A última informação, o Botafogo está decidido a comprar o atacante Luiz Henrique do Olympique de Marselha. Proposta vai girar na casa... O empréstimo prevê a compra por 6 milhões e meio de euros. O Botafogo vai fazer uma oferta inferior para tentar fechar com o Olympique de Marselha por cifras menores. Bora falar agora a respeito do Al-Ittihad, que desistiu da contratação de Gustavo Gomes. Ótima notícia para o torcedor do Palmeiras. O clube saudita, que tem Romarinho, Benzema, Kanté e companhia, chegou a oferecer 30 milhões de dólares ou 145 milhões de reais para levar o Gustavo Gomes, de longe a maior proposta da história do futebol brasileiro envolvendo um zagueiro. Esse recorde pertence ao Murilo, que acaba de ser vendido pelo Corinthians para o Nottingham Forest por 13 milhões de euros. O Al-Ittihad faz uma oferta quase 3 vezes maior. O Palmeiras havia deixado claro que só o negociaria pelo pagamento da multa rescisória, que é de 50 milhões de euros. Informação que você soube primeiro aqui no canal do Nicola. 50 milhões de euros equivalem a 264 milhões de reais. Diante desse cenário, levando em consideração que o Gustavo Gomes já tem 30 anos de idade, o Al-Ittihad desistiu da operação. Uma preocupação a menos para o Palmeiras, que você sabe não terá Dudu na reta final da temporada. O atacante sofreu uma lesão de ligamento cruzado e do menisco do joelho direito, vai passar por cirurgia e só volta entre fevereiro e abril do ano que vem. Não haverá substituição, não haverá um reforço para o lugar do Dudu, mas a Leila Pereira está garantindo que também não vai vender nenhum atleta do Palmeiras, a menos que surja uma proposta para pagamento da multa rescisória. Quero fechar o vídeo com informação super importante que envolve o Corinthians. Timão faz jogo decisivo na Sul-Americana a partir das 9h30 da noite contra o Estudiantes em La Plata. O Corinthians venceu o jogo da ida por 1-0 e joga por um empate para chegar às semifinais do torneio. Mas o que eu quero contar para vocês é um bastidor. A situação do Luxemburgo dentro do Corinthians é muito ruim. Isso porque vários atletas importantes do elenco alvinegro estão chateados, desapontados com o modelo de trabalho do Luxa. Eles entendem que os treinos são fracos, entender que as preleções do Luxemburgo são muito ruins e que a preparação que os atletas recebem da comissão técnica para os jogos são desapontadoras, são decepcionantes, ficam muito abaixo das expectativas. Ouvi de uma pessoa importante, ligada a jogador de futebol, um empresário de um atleta titular do Timão, que o mau desempenho do Corinthians em quase todos os primeiros tempos se dá pelo fato de o Luxemburgo preparar mal o time. E aí, com o passar do tempo, com 45 minutos de jogo, os próprios jogadores se acertam em campo e conseguem, em geral, fazerem segundos tempos melhores. Essas informações já chegaram aos ouvidos dos dirigentes corintianos e não se descarta a demissão do Luxa em caso de eliminação da Sul-Americana. Pelo menos esse é o desejo de boa parte do grupo. Se cai na Sul-Americana,
Corinthians passa até apenas o Campeonato Brasileiro e o Luxemburgo passa a ser um alvo real de demissão. Mano Menezes seria a bola da vez, mas queria contar para vocês sobre esse atual momento do Luxa. Importante lembrar também que o Corinthians tem como adversário no próximo final de semana o Palmeiras, jogo dentro de casa, Brasileirão com o Corinthians com campanha ruim, só 4 pontos de vantagem em relação à zona do rebaixamento. Desde que foi contratado, Luxa soma 32 jogos, 13 vitórias, 9 empates e 10 derrotas, 50% de aproveitamento dos pontos. Só uma última informação, o site O Gol trouxe a notícia de que no final de semana Luxemburgo e departamento médico se desentenderam. Luxa gostaria de ter utilizado o Renato Augusto na partida contra o Goiás. O departamento médico, comandado pelo Bruno Maziotti, entendia que ele até poderia ser utilizado, mas talvez fosse o caso de ter feito uma outra preparação para a partida. No final das contas, a preocupação é em que condição física o Renato Augusto chega para a partida dessa terça-feira. Se o Renato acabar se contundindo, você pode ter certeza que o Luxemburgo vai ficar numa situação ainda mais delicada dentro do Parque São Jorge. Para acompanhar de perto essa história, vou trazendo novidades para vocês. Combinado? Esqueçam de deixar like, se inscrever no canal, compartilharem o vídeo. Assim que tiver qualquer novidade eu volto para contar para vocês. E tem live a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!